Olá, meus amigos, juntos mais uma vez, no nosso pequeno estudo do Livro dos Espíritos. Pequeno no modo de dizer, são 1019 perguntas e respostas dos Espíritos, mas que a gente faz com muita calma, que a gente possa fazer de forma tranquila para que a assimilação seja plena, porque esse é o objetivo do estudo. Estudar a doutrina é para refletir, assimilar e, principalmente, aplicar. Que Jesus nos abençoe nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6º, o título é Vida Espírita. A questão 222 do último capítulo a questão é um texto bastante extenso, que são as considerações sobre a pluralidade da existência, ou seja, essa pluralidade da existência foi o capítulo 5º, e que a gente estudou ele todinho, e essa questão última do capítulo, ela só reprisa, esclarece o que foi esse capítulo 5º. Então, aqueles que têm alguma dúvida, pode ler esse texto, ou na internet, ou no livro mesmo, e a gente não vai se estender, no mesmo assunto, mas estamos à disposição sempre, ok? Vida Espírita. A questão é 223. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? A resposta do espírito é, às vezes, imediatamente, mas na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então vamos lá, vamos destrinchar essa resposta. Às vezes imediatamente, mas na maioria das vezes depois de intervalos mais ou menos longos. Lembrando que essa é uma resposta a encarnados, porque no mundo espiritual não há tempo, não há hora, não há, então esse longo ou curto é muito relativo, Nós temos uma contagem de horas, de dias, de anos, de séculos, de décadas, mas no mundo espiritual não tem. Às vezes pode ser que algumas horas na nossa contagem humana seja séculos no mundo espiritual, ou vice-versa, Séculos na nossa contagem seja apenas algumas horas no mundo espiritual, ok? A parte mais importante é que existe essa consideração de uma forma mais ou menos que geral, Mas em se tratando de espíritos mais elevados, essa reencarnação ela torna-se muito mais facilitada. Por quê? Porque os espíritos mais elevados, eles já têm características de espíritos, de elevação, ou seja, são menos etéreos, são menos materiais, e as virtudes já são as virtudes mais desenvolvidas, ou seja, facilita demais, uma pequena transição, desse mundo corpóreo, mesmo que ainda seja um corpo leve, um corpo etéreo, para o mundo espiritual. Então pode ocorrer com mais facilidade e com menor prazo essa reencarnação, quando já está se aproximando dos espíritos superiores, dos espíritos de elevação moral, dos espíritos puros,
Ou seja, quanto mais evoluímos, mais fácil se torna a nossa reencarnação, tá? O reencarne, ele torna-se mais rápido e fácil. O que é a alma nos intervalos das encarnações? A alma, ou espírito, a alma é considerada um espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. Então, quando estamos desencarnados, estamos em estado de espírito, somos chamados de espíritos errantes. Explicação: não é errante porque está errado, né? Não é errante porque está perdido, né? São errantes porque estão na erraticidade, no momento de pausa e de espera de uma nova encarnação, de um novo reencarne. Então aí há as prospecções, né, kármicas, né, os projetos kármicos desta alma, desse espírito, né, eles acontecem nesse mundo espiritual, e aí fica no aguardo da sua reencarnação, né? Quanto ao ato de reencarnar, a ação do reencarne, nós vamos ver mais para frente. A seguir a gente vai ver, né, e vimos agora há pouco o que é preciso às vezes esperar muito tempo e às vezes menos tempo, quando se há uma elevação moral. Não é? Qual poderá, 224A, qual poderá ser a duração desses intervalos, ou seja, em quanto tempo se fica desencarnado, quanto tempo se fica na erraticidade, quanto tempo se fica no estado errante, fora da carne? Resposta dos espíritos: de algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das existências anteriores. E isso vai de encontro, obviamente vai de encontro, mas não é nenhum questionamento com relação a algumas escolas religiosas que consideram a vida como uma só e que esse espírito ou vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, ou seja, é uma decisão, é um estado definitivo, não é? Que fica-se perpetuamente, né? Lógico, eu não sou estudioso de outras doutrinas, mas com relação a esses que vão por inferno, que outra oportunidade teriam, né, de buscar, né, o reconhecimento dos erros, das faltas e se transformar de maneira tal que possam alcançar, né, os estágios de elevação até chegar ao céu definitivo. Então a doutrina espírita, ela tem isso, né? A reencarnação, ela vai de encontro a isso, ela né, é antagônica a essa ideia, porque a reencarnação é justamente a possibilidade que Deus nos dá de nos elevarmos, a oportunidade que Deus nos dá de enfrentarmos as nossas provas, né, de pagarmos com as nossas expiações, enfim, de entendermos o caminho, né, o caminho para chegar a esse céu, entre aspas, que é o espírito puro, né, são espíritos de primeira classe. Então a doutrina nos traz isso, né, e que não deixa de ser, obviamente, uma teoria, ou não digo teoria, né, uma afirmação da doutrina espírita que é bem coerente, ou seja, ninguém vive só uma vez
e depois da morte fica esperando, né, uma decisão do juízo final, ou alguma coisa nesse sentido. Né? A construção do juízo final, ela depende do indivíduo. Né? Na nossa doutrina, nós construímos o nosso juízo final. Né? A possibilidade de chegar aos céus ou de espíritos puros, ela existe a cada existência. Deus nos dá essa oportunidade de, né, passando por aqui fazer o que é certo para viver em estado de felicidade plena, que são os espíritos puros ou de primeira classe. Não é? Então, essa é uma tese mais plausível, né, se tratando de uma fé raciocinada, não é? Acho que a gente tem que levar em consideração, raciocinar as possibilidades. Né? A própria Bíblia, o próprio Evangelho, às vezes, eles são permeados de parábolas, né? Algumas parecem fantasias alegóricas, e a gente tem que saber refletir, saber interpretar, para que não possamos acreditar em historinhas, né, que se contam. Então, a gente busca, de alguma forma bem clara e raciocinada, essa explanação com relação à reencarnação e a possibilidade de se tornar um espírito puro e alcançar o nosso céu, né, que é uma busca constante. Inclusive, quando estamos aqui, nós vivenciamos aqui, né, encarnado, vivenciamos inferno e vivenciamos céu, né? Quando sofremos as nossas dores morais, até as dores físicas, quando erramos, quando nos arrependemos, obviamente nosso estado é de inferno. Quando praticamos o amor, quando praticamos a caridade, quando nos sentimos útil, né, que é para o que Deus nos criou, a gente é feliz. São rompantes curtos de felicidade, mas a gente tem essas experimentações e é o nosso céu. Né? E não é perpétuo, não é constante, porque aqui não é o nosso lugar, né? A nossa felicidade não é desse mundo. Então vamos procurar evoluir através das reencarnações para chegarmos ao nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Aulinha curtinha, boa para a gente refletir, tá? Dúvidas podem colocar aí, enfim, fazer as suas colocações, manifestações, estamos à disposição sempre. Que Jesus nos abençoe e até a próxima.